Corinthians volta a mirar reforço internacional para o ataque. Jovem destaque do futebol latino entra novamente no radar do clube e diretoria avalia proposta milionária para fechar negócio na janela. Atleta demonstra interesse em atuar no Brasil e vê a Série A como vitrine em 2025. Confira. O Corinthians venceu o Santos pelo Brasileirão Betano. O Corinthians venceu o Santos por 1-0 neste domingo, 18, na Neoquímica Arena. O clássico foi válido pela 9ª rodada do Brasileirão Betano. O gol da partida foi marcado por Yuri Alberto no início do segundo tempo. Yuri Alberto decide com gol no clássico e garante vitória do Corinthians no Brasileirão Betano. O atacante marcou o gol da vitória sobre o Santos e segue como artilheiro do Corinthians no Brasileirão. Inclusive, na reta final da partida, o atacante até chegou a marcar novamente. No entanto, após análise do VAR, o gol foi anulado, pois houve falta no início da jogada. Agora, Yuri Alberto tem 5 gols no Campeonato Brasileiro e assumiu a vice-artilharia da competição, ao lado de Caio Jorge, do Cruzeiro. Vale destacar que o atacante já era o jogador do Timão com mais gols do torneio. Yuri Alberto marca mais um gol pelo Timão. Yuri Alberto teve boas chances no primeiro tempo. Assim, aos 13, recebeu o passe e bateu para o gol. A bola passou perto. E aos 5 da segunda etapa, Yuri Alberto recebeu o cruzamento de Félix Torres, mas cabeceou para fora. Ainda em busca do seu gol no clássico, aos 20, o jogador tentou novamente de cabeça. Dessa vez, o goleiro Brazão fez ótima defesa. No entanto, o arqueiro do Santos não evitou que, no minuto seguinte, o jogador balançou as redes. Assim, Martínez cruzou para a área e o camisa 9 do Timão subiu mais que a zaga para abrir o placar na partida. Próximos compromissos do Corinthians. Agora, o Corinthians volta suas atenções para a Copa do Brasil, já que, na próxima quarta-feira, 21, recebe o Novo Horizontino pela volta da terceira fase da competição. O duelo será na Neoquímica Arena, às 21h30, horário de Brasília. Na ida, o Timão venceu por 1-0. Já pelo Brasileirão Betano, o próximo compromisso da equipe do técnico Dorival Júnior é contra o Atlético Mineiro, pela 10ª rodada. A partida será na Arena MRV, no sábado, 24, às 21h, horário de Brasília. Rodrigo Garro evolui em recuperação e fica perto de retorno ao Corinthians. Meia argentino está sem atuar desde a final do Campeonato Paulista, quando a equipe foi campeão ao superar o Palmeiras. A volta de Garro. O Corinthians vem sofrendo muitas dificuldades no setor de criação, sem ter o seu principal jogador no setor, o meio-campista argentino Rodrigo Garro, que está se recuperando de uma tendinopatia patelar no joelho direito. Fora de ação desde a final do Campeonato Paulista, quando a equipe foi campeão ao bater o Palmeiras na decisão. O camisa 8 jogou no sacrifício e desde então está trabalhando para voltar 100%. O time vem sofrendo para achar um substituto até pela oscilação de Igor Coronado, que comentou sobre o clássico deste domingo, 18, contra o Santos. No entanto, parece que o retorno de um de seus principais jogadores está perto de acontecer. Isso porque o meia evoluiu consideravelmente e alcançou um novo passo, pensado em estar à disposição de Dorival Júnior. O Timão divulgou o status de recuperação. Através de suas redes sociais, o time do Povo fez uma publicação revelando que o argentino já participou de atividades junto do resto do elenco e fez um trabalho de reabilitação no gramado. Abre aspas. O meio-campista Rodrigo Garro, como parte do seu processo de recuperação de uma tendinopatia patelar no joelho direito, participou do aquecimento com o restante do grupo, iniciou a mensagem. A nota seguiu. Além disso, realizou um treino de reabilitação no gramado sob as orientações da equipe de fisioterapia do clube. Completou o comunicado oficial do clube paulista. Nos comentários, boa parte da fiel torcida celebrou a notícia. Tá fazendo falta demais. Graças a Deus tá perto de voltar, disse uma torcedora. Vale lembrar que a projeção é que ele retorne contra o Vitória, pelo Brasileirão Betano, dia 1 grau de junho, na Neoquímica Arena. Goleiro Santos topa jogar no Corinthians e aguarda a liberação do Atlético. O Corinthians avança na contratação do goleiro Santos, que já aceitou a transferência e aguarda a liberação do Atlético PR. Fortaleza não será empecilho para o negócio. Ex-Flamengo, goleiro Santos pode reforçar o Corinthians. O Corinthians está perto de fechar a contratação do goleiro Santos, que já aceitou jogar pelo Timão e agora aguarda a liberação do Atlético PR. O Fortaleza, clube dono dos direitos econômicos do atleta, não será um obstáculo para a negociação. A chegada do experiente arqueiro de 35 anos deve reforçar a equipe na temporada
e no Brasileirão Betano. Além do gol, o Corinthians busca com urgência um lateral direito experiente para suprir a carência no setor. Léo Mana, atual titular, não tem correspondido às expectativas da diretoria e da comissão técnica. O clube deseja um jogador com bagagem para trazer solidez imediata à defesa alvinegra. Para a vaga de goleiro reserva, o Timão também avalia outros nomes além de Santos, como Tadeu, do Goiás. Porém, o alto custo da negociação com o clube goiano pode inviabilizar a operação. Santos surge como opção mais acessível e com histórico positivo no futebol brasileiro. Jogou muito no Flamengo. O Corinthians voltou a direcionar sua atenção para Brian Rodrigues, atacante uruguaio de 24 anos que atualmente defende o América do México. Após quase fechar sua contratação na temporada passada, o nome do jogador voltou a ganhar força nos bastidores do clube. Fontes indicam que Rodrigues foi oferecido novamente ao Timão, além do Vasco da Gama, e tanto a diretoria corintiana quanto a do time carioca já iniciaram conversas com o staff do atleta para avaliar os caminhos de uma eventual negociação. Rodrigues tem chamado a atenção no futebol mexicano por suas boas atuações e desempenho consistente. Com velocidade, drible e presença ofensiva constante, o atacante vem acumulando bons números e, com isso, passou a ser visto como uma peça valorizada no mercado latino-americano. A possibilidade de sua chegada ao futebol brasileiro voltou a ser considerada concreta, e o Corinthians, atento às movimentações da janela, já busca informações detalhadas sobre sua situação contratual e física. Internamente, o nome do uruguaio é bem visto. A diretoria alvinegra entende que a equipe precisa com urgência de um reforço de velocidade para o setor ofensivo. Mesmo com outras opções sendo avaliadas, Brian Rodrigues desponta como um nome atrativo, tanto pelo potencial técnico quanto pelo perfil jovem e com margem de evolução dentro do futebol brasileiro. Os contatos ainda são preliminares, mas demonstram o interesse real do clube em avançar no negócio. Sobre a acusação que recentemente envolveu o nome de Rodrigues, o Corinthians apurou a situação. Até o momento, não encontrou qualquer desdobramento relevante que impeça a negociação. A diretoria monitora o caso com cautela, mas considera que não há entraves jurídicos ou disciplinares para seguir adiante com as tratativas, caso os termos financeiros sejam viáveis. O América do México, por sua vez, não fecha as portas para uma eventual venda. A equipe mexicana avalia o jogador em torno de 6 milhões de euros, cerca de 35 milhões de reais, mas há espaço para negociação. O clube estaria disposto a ceder 50% dos direitos econômicos por aproximadamente 5 milhões de euros, algo em torno de 30 milhões de reais. Os valores ainda estão sendo discutidos, mas a sinalização inicial é de que o negócio pode evoluir, caso haja vontade mútua. No cenário atual, a movimentação em torno de Rodrigues surge como uma das prioridades do Corinthians nesta janela. A diretoria entende que um atacante com características de velocidade e agressividade no terço final do campo pode agregar muito ao esquema da equipe. Além disso, o clube busca atletas que possam ser ativos valorizáveis no futuro, o que reforça ainda mais o interesse no Uruguai. E aí, fiel torcedor, você aprova a contratação do Brian Rodrigues para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.